Gostaria de saudar a amada igreja na paz do Senhor. Irmãos, eu não gosto muito de ficar com o negócio de usando o notebook, mas como eu não tive como imprimir hoje, aí acabei tendo que usar. Pode ter certeza, meu irmão. Deus tem uma palavra para você hoje. Às vezes a gente chega em determinadas situações de nossas vidas que a gente não entende o agir de Deus, não entende o convite que o Senhor nos faz, mas Ele sempre gera surpresas no meio da caminhada. Eu gostaria que a igreja abrisse em Marcos capítulo 4. A partir do versículo 35. Meus irmãos, eu não sou bonito como a Bianca Toledo, que estaria aqui neste dia. Eu não tenho um testemunho tão forte, tão profundo, como a Bianca Toledo, que estaria aqui hoje, mas que não pôde estar. Mas uma coisa, eu tenho a convicção de que eu tenho. O mesmo Deus que ela serve, é o mesmo Deus que eu sirvo, é o mesmo Deus que você veio buscar, é o mesmo Deus que operou na vida dela, é o mesmo Deus que pode operar na sua vida, é o mesmo Deus que pode transformar a sua história, é o mesmo Deus que nos vê quando ninguém mais vê. Esse é o Deus que nós servimos. Vamos ler aqui em Marcos capítulo 4, uma passagem que Jesus teve um encontro com os seus discípulos, uma grande lição e uma grande experiência, que vamos poder aprender um pouco nesta passagem. A partir do versículo 35, Marcos 4, 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, os levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no. Disse-lhes: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai querido, Pai amado, Senhor, muito obrigado, Pai. A Tua palavra, meu Senhor, não necessita, Pai, da nossa interpretação para ela fazer o que apraz, meu Deus. Fala conosco, meu Pai. Ah, Senhor, ministra, meu Pai, me dá rapidez de raciocínio, porque eu preciso de Ti, Pai, porque sou pequeno e falho, meu Senhor. Meu Deus, mas o Teu povo, Pai, estará aqui para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tem momentos na nossa vida em que Deus nos leva a lugares de intimidade com Ele, a lugares que Ele marca encontros específicos para falar um com o outro, falar pessoalmente: eu quero falar com este aqui. Eu vou separar uma situação para ele estar ali e eu me encontrar com ele e ele saber que eu estou na vida dele. Nesta passagem, Jesus convida os seus discípulos: passemos para outra margem. Eles estavam do lado do Jordão. E Jesus disse a seus discípulos: vamos passar para o outro lado. O curioso que eu começo a ver é que Jesus faz passar esses discípulos e ele diz a palavra do Senhor, que junto com eles
foram também outros barquinhos. No meio do mar, assim como nós lemos na leitura bíblica oficial, que Deus nos leva ao meio do mar, para que vejamos a manifestação do seu poder. Aqui, quando Jesus chamou os discípulos para irem, os discípulos estavam somente com Jesus no barco. Mas ao redor, ali pertinho, tinha outros barquinhos acompanhando. Na nossa vida, muitas das vezes, nós vamos nos encontrar só na nossa caminhada e muitos vão estar somente observando aquilo que nós temos passado. Aqui a palavra registra que começou a passar por uma tempestade. Se levantou o mar, se levantou o vento, e ali eles começaram a sofrer grande tribulação. O que eu começo a ver aqui? Que no meio das dificuldades, que no meio das tribulações, nós vamos passar, vamos nos sentir só, mas este é o momento em que Deus reservou para manifestar do poder dele na nossa vida. E enquanto nós estamos passando por momentos assim, que nos sentimos sós, vai ter sempre alguém por perto, só observando a minha e a sua vida, a minha e a sua conduta. Começam a perguntar, fala, mas não é crente? Por que está começando a passar por isso? Que tanta dificuldade é essa? Que tanta prova é essa que esse crente está passando? Ele não diz que serve um Deus aí que pode muitas coisas? Como é que ele passa por uma enfermidade dessa? Aí começam a querer fazer indagações acerca da nossa vida, das tempestades em que temos passado. Mas o Senhor permite que a gente passe por essas tempestades, sendo contemplados pelos outros, para que eles possam também ver que em nós há um Deus que cuida e zela pela nossa vida. Há um Deus que se importa na maneira que estamos procedendo, na maneira que estamos caminhando. E é nesse momento, no momento em que nos encontramos só, que olhamos para o lado, só vemos mar. Não vemos terra, não vemos onde nos sustentar. É que Deus separa para nós estarmos junto dele. A Bíblia registra que o povo de Israel foi chamado por Deus para peregrinar no deserto. São nos momentos de grandes aflições, de grandes dificuldades, que o Senhor preparou para nós experimentarmos a presença dele em nossa vida. O povo do deserto caminhou. Foi um momento de maior dificuldade para o povo, mas não houve nenhum momento na vida da nação de Israel que eles experimentaram tanto a presença de Deus. Deus chegou a manifestar com pragas quando eles estavam cativos no meio do povo egípcio. Deus manifestou com maná caindo do céu. Deus manifestou abrindo o mar. Deus se manifestou dando água para beber quando o povo estava com sede. Deus manifestou dando codornas quando o povo murmurava, achando que não tinha mais do que se alimentar. Senhor, é a mesma coisa. Está sendo toda a vida a mesma coisa, a mesma comida. Nós estamos aqui no meio do deserto, nós estamos nos sentindo só. Senhor, será que eu vou passar por isso até quando, Senhor? E Deus sempre mostra que tem estado conosco na nossa situação, na nossa vida. As crises vêm, meus irmãos. O Evangelho não é dado como se fosse só flores. Mas a caminhada é uma caminhada difícil. A caminhada é uma caminhada espinhosa. Mas Deus tem estado conosco durante a caminhada, durante todo o percurso. Meus irmãos, a Bíblia fala de uma coisa que eu acho interessante nessa passagem. Ela começa a falar que levantou-se grande temporal de vento e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia de água. Os discípulos estavam tão apavorados, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Naquele momento, o Senhor começou a mostrar para os discípulos que eles eram pequenos. Nós somos pequenos. Quantas e quantas vezes as dificuldades parecem ser muito maiores que nós.
Nós somos de fato pequenos. Nós não sabemos o que nos espera mais à frente. Nós não sabemos como é que a gente pode lidar com a situação. Nós não sabemos como é que eu posso sair dessa situação. Mas assim como Moisés, que teve esta mesma experiência, se sentindo só, se sentindo no meio do deserto, sem olhar para o lado e sem ver nada, só ver ali a terra seca. Ele também chegou a dizer em Salmos 90, olha o que disse Moisés. Tu os leva à corrente das águas, são como um sono de manhã, são como a erva que cresce, de madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, por sua robustez, chegam aos 80, o orgulho deles é canseiro e enfado, por cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Nós somos passageiros. A palavra começa a mostrar que, meu irmão, são 70 anos, 80, a partir disso é tudo canseiro e enfado. Nós somos limitados, nós não podemos fazer muita coisa, mas nós cremos num Deus que é eterno, no Deus que não nos separou somente para esta vida. Por isso que Paulo diz que se a nossa esperança se limitasse apenas a essa vida, nós seríamos um dos mais miseráveis dos homens. Moisés entendeu a sua pequenez. Eu acho interessante, porque nesses momentos, Moisés ali no deserto deve ter começado a pensar, meu Deus, será que não vai aparecer nenhum para me ajudar a levar esse povo? Será que não vai aparecer nenhum para me auxiliar? Meu irmão, mas no deserto é 40 graus pela manhã, sol escaldante, e à noite, temperaturas baixíssimas. Quem é que vai querer visitar um crente numa temperatura dessa? Quem é que ia querer visitar Moisés numa temperatura dessa pela manhã? Quem é que ia querer fazer vigília com ele? Muitas das vezes nós somos assim. Nós queremos esperar do próximo o auxílio. Mas Deus separa momentos de deserto. Momentos em que ninguém vai poder ir na sua casa para te visitar pela manhã. Momentos em que ninguém vai poder te visitar à noite para fazer vigílias com você. É uma experiência pessoal. É porque Deus separou um momento íntimo com você. Eu quero ter um particular com este meu filho. Não vai dar não. Desse jeito eu vou, não. Vão ficar contemplando ali de perto. Mas chegar junto não vai chegar não. Vão saber que ele está nessa situação. Mas eles não vão chegar junto não, porque senão vão dizer que não foi Deus. Vão dizer que não foi Deus que agiu por eles. Vão dizer que foi meu irmão, que fez campanha de jejum e oração por mim. É a oração do meu irmão que pode. A oração do meu pastor. É a oração do meu amigo. Pode muita coisa, faz muita coisa, mas tem momentos em nossas vidas que Deus não quer a oração do irmão, Deus não quer a oração do seu vizinho, Deus quer a sua oração, Deus quer ouvir a sua voz. Hoje, se você tem algo nas mãos do Senhor, que você acha que não tem mais solução, que você acha e olha para o lado, não vê mais onde se sustentar, faça como Davi, eleve seus olhos para os montes, de onde te virá o socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele que nos conduz. Tudo é por permissão dEle. Tudo é segundo a vontade dEle. Ele nunca te desamparou. Até então, aqueles discípulos estavam ali, no meio da margem, no meio do mar. O mar se levantou, as ondas se levantaram. E onde é que Jesus estava? Dormindo. Sabe o que eu começo a entender com isso? Que quando Jesus os convidou para passarem a outra margem, os discípulos começaram, estavam cansados, já tinham feito muita obra. Senhor, descansa, Senhor. Descansar aí, que a gente toma conta aqui, a gente está aqui no controle aqui do barco. Nós somos homens de pesca. Nós somos homens de pesca. Fomos tirados do mar, já enfrentamos várias coisas. Nós homens somos muito pequenos mesmo. Achamos que com as nossas experiências, com aquilo que já vivemos, estamos capazes para vencer a todas as coisas. Achamos que não vai aparecer mais nada. Não, já vivi tanta coisa.
O que é que pode aparecer demais? Deus sempre manda mais, para mostrar que a gente não é capaz de nada sem Ele. Deus sempre manda mais para mostrar que sem Ele nós não podemos fazer nada. É Ele que opera em nossa vida. Jesus se encontrava dormindo. Quando os discípulos reconheceram, meu Deus, não tem mais o que fazer, as águas estão entrando. Não tem mais o que tirar de dentro do barco, para o barco não afundar. Não tem mais o que eu tentar me equilibrar aqui. Não dá para fazer mais nada. Vamos ter que acordar o mestre. Ele está dormindo. Mesmo que hoje você tenha deixado e tenha achado que determinada área da sua vida, não, nessa área aqui eu tenho capacidade, nessa área aqui eu consigo vencer sozinho, nessa área aqui eu acho que não precisa Deus não, Deus vai se importar com isso para quê? Para que Ele vai se importar com meus sentimentos? O livre-arbítrio é meu, eu tenho que escolher. Tudo na nossa vida tem que estar no controle do Senhor. Nosso barco tem que ser guiado pelo Senhor, porque senão vão se levantar tempestades e vai mostrar para a gente que não dá para viver sozinho sem Deus, não dá para passar para outra margem sem que Jesus esteja guiando. Às vezes a gente coloca a nossa força no nosso braço, e olha o que a palavra do Senhor diz, em Jeremias 17, versículo 5, a partir do versículo 5, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Nosso coração é enganoso. Quem o conhecerá? A palavra diz quem é que pode conhecer nosso coração. O Senhor que esquadrinha ele por completo. Por isso que o salmista disse, antes que a palavra chegasse à minha boca, tu já a conhecia por completo. Desde o ventre da minha mãe, tu me formaste. Deus nos conhece. E Deus se preocupa com cada área. Com o povo de Israel que estava no deserto, a Bíblia diz que até as roupas não se estragavam. As roupas, as sandálias, ficavam intactas junto com eles. E foram 40 anos, meu irmão. 40 anos suando, no calor escaldante, esfriando, mudança térmica, e a roupa nem se desgastar. Porque Deus se preocupa com cada detalhe em nossa vida. É por isso que aí os discípulos vão começar a entender a provisão do Senhor. Vão começar a entender que Deus chama eles para uma intimidade, para deixar as suas vidas no controle do Senhor. Assim como nós lemos agora, que o homem que confia no Senhor, as suas raízes vão para o ribeiro, e quando chegar o tempo de sequidão, a Bíblia diz que quando chegar o tempo de sequidão chega. O tempo de sequidão sempre vai chegar na nossa vida. Sempre vamos passar por dificuldades, até o dia que a gente subir. Até o momento em que a gente se encontrar com Ele no céu. Mas até lá, vamos passar por um momento de sequidão. E a Bíblia diz que esses que confiam no Senhor, até quando chegarem em sequidão, não morrerão e continuarão dando frutos. A obra não para para aqueles que botam Deus no controle da sua vida. Deus tem estado no controle da sua vida? Ou será que você tem deixado, não, essa área não. Não, minha profissão aqui é comigo, eu faço o que eu quero. É desse jeito, o Senhor conhece. O Senhor conhece. Às vezes eu erro aqui, mas o Senhor sabe que eu preciso disso. Meu irmão, se você não entregar a sua vida por completo, como um todo, vão chegar momentos de sequidão em que você não vai saber o que fazer.
Mas guarde uma coisa: Deus, Jesus Cristo, tem estado na sua vida, no seu barco, pronto, esperando o momento em que você vai chegar e vai dizer: Senhor, nos socorre. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, não te importas que pereçamos? Deus sempre se importa. É nós que não queríamos que Jesus estivesse no controle. Se Ele estivesse no controle, nem passando por aquilo a gente passaria. Ou se até mesmo estivéssemos passando, Ele estaria nos guiando e nos segurando. Por isso que os discípulos clamaram para Ele, porque sabia que assim que Ele se levantasse, tudo se calmaria. Chame por Ele. Deus hoje te trouxe. Este aqui foi a sua passagem para outra margem. Você quer passar para outra margem? As dificuldades estão vindo, mas fale hoje com o seu Senhor, com Jesus Cristo. Desperte-o. Diga: Senhor, eis-me aqui. Senhor, me ajuda, me socorre. Senhor, não sei para onde ir. Senhor, não sei o que fazer. Senhor, não consigo tirar isso de dentro de mim. Faça algo, chame a atenção dele. Os cegos gritavam. Os amigos que estavam com o paralítico desceram, foi de um telhado paralítico para poder Deus manifestar o poder. Que tipo de forma você quer chamar a atenção de Deus? Como é que você quer despertar? Até onde você vai para querer que Jesus esteja no controle da sua vida? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, houve grande bonança. Ah, meus irmãos, eu acho lindo. E ele começa a dizer: E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Chega em momentos na nossa caminhada que tudo isso que a gente passa, a gente vai aprendendo com o Senhor, e que nós, hoje, nós temos algo que pode gerar mudanças em nossas vidas. Hoje Deus deixou o Consolador, o Espírito Santo, e nos deu autoridade para chegar, impor a mão sobre os enfermos e serem curados, demônios serem repreendidos. Mas muitas das vezes, no meio da situação, nos faltam fé. Hoje Deus quer aumentar a sua fé e a minha fé. Hoje o Senhor tem aumentado a minha fé. Desde que eu comecei a ler esta palavra, o Senhor tem começado a aumentar a minha fé. O que eu começo a ver de mais impressionante, porque nesse momento que o Senhor diz: Não tendes fé? Porque sois tão tímidos? É necessário ousadia no meio da nossa caminhada. Jesus repreendeu os ventos e o mar, e houve grande bonança. Ali Jesus estava ensinando aos seus discípulos: tendes fé, porque como diz a palavra, com a fé do tamanho do grão de mostarda, pode-se dizer: monte, saia daqui, vá para o meio do mar, e ela irá. Diz a palavra do Senhor. A grão de mostarda é uma das menores sementes. Precisa de uma pequena quantidade de fé e ousadia para você chegar como um louco, que o mundo diz. Parece que é doido. Como é que ele ora ao Senhor para mudar essa situação? Não está vendo ele que não dá mais certo? Não está vendo ele que está tudo acabado? Não está vendo ele que ele não tem mais capacidade para isso? Mas continua dizendo: Deus vai mudar a minha história. Deus vai mudar a minha situação. Senhor, eu te convido para mudar a minha situação. Senhor, e você vai começar a dar novos passos.
quando os discípulos aprenderam que tinham que ter mais fé para poder manifestar o poder do Senhor, o que aconteceu no outro lado? Passaram pelo outro lado, passaram pelo deserto. Deus aquietou, se alegraram. A nossa vida é assim. Temos tribulação, passamos por um momento de angústia, aí Deus vai, opa, estou aqui no meio, dá a bonança. Depois que Ele dá a bonança, a gente se enche de fé. Jesus fez, Jesus operou, Jesus manifestou do seu poder, Jesus está aqui, Jesus curou. Aí a gente começa a ficar cheio. Aí vão vir os desafios, que assim como vieram para os discípulos, assim que eles passaram pelo mar, assim que eles passaram pelo Rio Jordão, veio logo um endemoniado. Demônio de Gadara, de um gadareno. Ah, meu irmão, mas agora Jesus já estava ali nos ensinando, Jesus já não me ensinou a passar pela prova, por que eu vou ser tímido? Já foi logo com Jesus. Opa, demônio, acabou-se. Sai daqui, repreendeu, foi para manada de porcos, caiu. Depois passou ali, vem uma mulher, há 12 anos sofrendo um fluxo de sangue. Há 12 anos, anêmica já, desfalecida. A Bíblia diz que tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos, tinha gastado tudo, toda a sua esperança. Ah, mas ela não fez como os discípulos ali no meio do mar, não. Ela, meu irmão, já gastei tudo, agora é tu mesmo, Jesus. Se eu tocar na orla dele, eu vou ser curada. Se eu tocar na orla dele, eu vou ser curada. Ela foi querer buscar auxílio a Deus. Assim sou eu e você. Você quer buscar auxílio a Deus? Você quer ser curado? Você quer ser liberto? Você quer que Deus mude a sua situação financeira? Mude a sua casa? Mude a sua vida? Pois começa a dizer, Senhor, eu quero te tocar, Senhor. Senhor, eu quero te tocar. Porque se tão somente eu te tocar, tu mudarás a minha história. Se tão somente eu te tocar, de ti sairá poder. Deus, Ele sempre está de olho na gente. Ele se preocupa tanto conosco, que diz a palavra, que pode uma mãe se esquecer do seu filho, o filho que ainda é cria. Como é difícil a gente ver. Hoje está até começando a ficar mais fácil a gente ver isso. Mães perdendo o amor a tal ponto. Mas a palavra começa a dizer, mas, mesmo que ela venha a se esquecer do seu filho, eu não me esquecerei de vocês. Deus não tem esquecido da nossa vida. Nossos pais, às vezes, erram. Às vezes, nossos amigos nos deixam. Às vezes, nos encontramos nesses momentos sós. Mas o Senhor fala que não tem esquecido de nenhum de nós. Não tem nos deixado só. Ele tem estado no barco conosco. Tem passado junto conosco pela tribulação. Tem passado junto conosco pela alegria. E aquela mulher, quando entendeu isso, foi curada pelo Senhor. Na caminhada, já veio um centurião. Senhor, minha filha está doente, minha filha está morrendo, minha filha já morreu. Os servos chegaram dizendo, morreu, não tem mais solução, acabou. Quantos sonhos nossos não já morreram? Quantos sonhos você não já tem deixado morrer? Que não tem mais saída, acabou. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Para o Senhor, Ele venceu a morte. Ele veio a esta terra para mostrar que não há nada que venha nos separar deste amor tão grande. Pode ter morrido, Ele ressuscita. Ele renova. Ele constrói. Ele traz de volta o que tinha se perdido. Não há impossível para Deus. Quem impedirá o agir de Deus? E ali, o demônio foi expulso, a mulher foi curada, uma filha foi ressuscitada e uma família salva. O que é que você quer do Senhor? A sua tribulação está passando por ela? Venha hoje buscar auxílio do Senhor, porque o que você tem passado,
vai te servir como sustento para você operar grandes coisas na presença do Senhor que estão por vir. Essa tribulação que você tem passado, que eu tenho passado, não é para que nós venhamos a morrer nela, não é para que nós venhamos a afundar nela, mas é para que a gente venha criar mais força. É por isso que o apóstolo Paulo disse: quando estou fraco, aí estou forte, porque ele sabia que na fraqueza o poder do Senhor se aperfeiçoava. Ele está se aperfeiçoando na minha vida, está se aperfeiçoando na sua vida. E termina Marcos falando, Marcos 16: e disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Hoje Deus tem te dado poder. Você quer mais fé do Senhor? Pois fique de pé e comece a clamar a Ele, porque Ele estará aqui. A Bíblia diz que nós temos que pedir fé ao autor da fé. A Bíblia fala em Marcos, chegou um determinado momento que Jesus chegou para um homem e disse: se tu podes crer, o teu milagre vai acontecer. O filho dele estava endemoniado. E ele foi, sabe o que foi que aquele pai disse? Ele não pediu: Senhor, eu creio, liberta meu filho. Ele disse: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Reconheça a sua pequenez e peça auxílio ao Senhor. Peça para que Deus hoje te encha de fé, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Esta palavra viva e eficaz, ela que pode fazer mudança, ela que pode operar. Não sou eu, não é aqui o pastor, mas é Deus que pode operar. Não é a Bianca Toledo que ia estar aqui, mas o Senhor que ia operar. É o Senhor que opera aqui e opera lá. Se você tem intercedido por alguém que está distante, Deus vai visitar também distante. Deus não se limita a tempo, a espaço. Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Esse é o Deus que nós servimos. Adore ao Senhor, clame por Ele, chame por Ele. Ministério de louvor aqui, louvando. Aproveite este momento para você receber o seu milagre, receber a sua força, receber a sua vitória, a mudança da situação. Assim como nós lemos aqui em Salmos 107, que a Bíblia diz que os que descem ao mar em navios, mercando nas águas, nas grandes águas, só os que descem e obedecem para passar a margem, para passar pelo mar, para passar pelo momento de solidão, para passar por esses momentos, só os que descem, estes veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois Ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas, sobem aos céus e descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústia. Andam e cambaleiam como ébrios e perderam todo o tino. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livra das suas dificuldades. Fez cessar a tormenta, acalmam-se as ondas, então se alegram porque se aquietaram. Assim os leva ao porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade, igreja, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltemo-nos na congregação dos povos e glorifiquem nas assembleias dos anciãos. Hoje eu e você estamos aqui para celebrar o nome do Senhor, que pode fazer grandes coisas na nossa vida. Aleluia! Santo, santo, santo. Ah, Deus. Santo, 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 santo. Quem é Ele que tem autoridades para fazer todo o mal
se acalmar. Quem é este que amou a minha vida e a tua deu pra me salvar? Ele é Jesus. Clame por Ele. Ele é que pode mudar a sua história. Igual não há. Dominam ventos e o bravo mar. Ele é Jesus. Igual não há. Dominam ventos e o bravo mar. Quem é este que ama aos perdidos e o lar lhe oferece com amor? Quem é este que resolve os teus problemas e que tira do teu corpo toda dor? Ele é Jesus. Busca Ele. Igual não há. Dominam vento e o bravo mar. Ele é Jesus. Igual não há. Dominam vento e o bravo mar. O ministério de louvor continua louvando aí. Pode continuar louvando. Meu querido, hoje Deus separou esta noite para marcar um encontro contigo e comigo. Ele nos trouxe até aqui para que pudéssemos ter mais fé, para que nós nos enchêssemos de fé. Ele vai te fazer sair daqui fortalecido, porque as forças
as que esperam ao Senhor são renovadas. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor voarão como águias. Se essa estrada tem te cansado, o Senhor te faz voar para sentir a liberdade do Espírito Santo. A Bíblia diz que aquele que é nascido do Espírito é como o vento que sopra e não sabe de onde vem nem para onde vai. Esse é aquele que é nascido do Espírito. O Senhor hoje quer te dar liberdade, liberdade para conhecer mais dEle, liberdade para sentir mais da presença dEle na sua vida. Quando chegando esses momentos de dificuldade, saiba que Ele tem estado no barco com você. Glória a Deus. Gostaria de chamar o presbítero Júnior para orar por nós. Deus traz a nós e faz a nós um convite maravilhoso, uma palavra explanada com tanta autoridade e unção, para que nós venhamos a passar para o outro lado, para a outra margem. Qual a situação que você se encontra? Qual o momento que nós passamos agora? Se você tem fé, como o ministrador desta noite disse, que o tamanho de um grão de mostarda, e tem fé no Senhor Jesus, que quer mudar de posição, crendo no Senhor Jesus, que vai passar a margem, vai passar essa situação, você ore, levante a sua mão, que nós iremos interceder por você. E antes mesmo, eu gostaria de saber se tem alguém que gostaria de aceitar a Jesus como seu único e legítimo Salvador. Tem alguém aqui? Deixe-me ver, tudo aqui são crentes. Amém. Mas nós vamos orar. E quando o irmão Antônio estava louvando o Senhor, quem é este, né? E quem é Jesus para nós? Jesus perguntou para os seus: rapaz, o que é que dizem aí que eu sou? Aí rapaz, uns dizem isso, outros dizem isso. E ele está perguntando nessa noite também: e você, Júnior Maia? E você, cada um que aqui está, quem é Jesus? Será que é o, como muitos dizem, é o menininho Jesus? É o carpinteiro? É o filho de Maria? Quem é Jesus para você? Quem é? Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, que tirou e levou as nossas enfermidades. Lita lá me covará-me cantas. Aleluia. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és maravilhoso, Senhor. Ó Senhor, cada um que aqui está, Senhor, Teu Espírito trouxe, meu Pai, a Tua casa nesta noite, Senhor, fazendo um convite, Senhor, e nós cremos verdadeiramente, meu Pai, que Teu Espírito, meu Pai, nos incomodou. Nós queremos passar para outra margem, Senhor, independente das dificuldades, meu Pai, ainda que os nossos olhos só vejam a dificuldade, Senhor, mas Tu és aquele que se preocupa. Rita lá me covas, Tu muda a história de nossas vidas, Senhor. Ainda que seja impossível para o homem, ainda que esteja morto, Tu ressuscita os sonhos, traz a vida o que está morto. Oh Deus Todo-Poderoso, abençoa estas famílias aqui representadas, Senhor. Cada um que aqui está, Senhor, nós intercedemos por cada jovem, por cada senhor e cada senhora. Vem nesta noite mudar, Senhor, estas condições que estão passando, este deserto, Senhor, que para eles, meu Pai, é um deserto quase intransponível, Senhor, mas Tu és aquele que ajuda, Tu pega pela mão e orienta e traz a vitória, em nome de Jesus. Senhor Jesus, vem abençoar estas famílias, vem unir cada vez mais, Senhor, vem capacitar cada jovem que aqui está, Senhor, que o nosso falar, que o nosso pensar seja para a Tua honra e Tua glória. Oh Deus Todo-Poderoso, repreende tudo que não é
contigo, Senhor, nas nossas vidas. Tu podes, meu Pai, nos ajudar. Liberta-nos, meu Pai, aquilo que nós estamos presos, que não faz a tua vontade. Em nome de Jesus, traz a vitória, Senhor, para nós. Ajuda-nos, meu Pai. Faz um oásis nesse deserto, Senhor, que estão passando. E que não seja um oásis, meu Pai, de fantasias, mas um oásis de realidade. Porque contigo, meu Pai, nós temos mais do que a certeza da vitória. Porque Tu nos garantiu a paz. E esta é a paz que nós sentimos nos nossos corações, Senhor. É uma paz só vinda de Ti, do Teu Santo Espírito. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus.